abertos. Os céus estão abertos sobre este lugar, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que abre os céus e libera, Deus, aquilo que nós precisamos, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Nós precisamos só em ouvir o chamado do céu pelo canal aberto que está sobre nós, Senhor. Aleluia. Existe um canal de comunicação que está liberando os downloads sobre os nossos corações, Senhor. Nos faça a desfrutar disso, Senhor. Que nós possamos entrar neste lugar, Senhor. Aleluia. Lugar de céu aberto é aquele que escolhe estar, Senhor. Uma coisa nós buscamos ao Senhor, mas não adianta pedir se não buscar. Então nós podemos ouvir o salmista, podemos ouvir o Senhor, seus profetas, seus evangelistas. Aleluia. Desperta em nós um céu aberto, Senhor. Aleluia. Onde a comunicação vem com clareza, Senhor. Aleluia. 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 Nós jubilamos por esse nome, Yeshua. Nós jubilamos. Nós jubilamos, nós jubilamos, nós jubilamos, nós jubilamos. Aleluia. Nós jubilamos. Oh! Aleluia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Abra sobre nós, Senhor. A nossa fé e esperança. Que os céus fechados se abram, teu reino que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por receber incenso, Senhor. É quando o incenso sobe, Senhor. Aleluia. Que o portal se abre sobre nós. Então cabe a nós, aleluia, construir um altar para que o incenso suba. Quando nós construímos o altar, o incenso sobe e os céus se abrem. Aleluia. Então nós podemos desfrutar de tudo que está ao redor do altar. Aleluia. Vamos chamar os profetas. Estão prontos. Amém. Aleluia. A tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Todos disputam o altar. Quem gostaria de orar no microfone pelo cultinho dessa noite? Algum voluntário que gostaria de orar? Alguém? Amém. Então nós vamos orar. Senhor, nós declaramos, Senhor, que daqui sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos ministérios, Deus. Ministérios, Pai. Ministérios, Deus, tremendos, Senhor. Aleluia. Que vidas sejam ganhas por esses ministérios, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos devagarzinho, sem correr. Aleluia. Toma teu lugar, se sente devagarzinho. E se regozije no Senhor. Amém. Nós estamos muito felizes no Senhor, porque nesses dias o Senhor tem movimentado em nossos corações o Espírito dele com muita violência. Amém, irmãos? E nós temos alguns irmãos que nos visitam hoje. E nós queremos fazer uma saudação, declarar um bem-vindo a eles. O Edson, Gidiane e a Calita, onde estão vocês? Amém, glória a Deus. Amigos certamente dos irmãos. Rogério Marinês. Rogério, tu não é visitante não, irmão. Marinês sim, mas o Rogério não, cara. O Rogério é da casa. E o Rogério e a Karine? Tem outro Rogério aí? Certamente. Deus abençoe. E Oséias? Amém. Oséias foi um profeta do Senhor. Amém. Como é que nós recebemos eles, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão aqui, alguém trouxe você aqui, alguém te convidou, mas certamente foi o Senhor que os trouxe. Nós temos mais um casal que veio aqui que eu não apontei o nome, eu esqueci o nome. Eu gostaria de saber e a igreja também. Tiago e Camila. Aleluia. O Tiago e Camila. Tiago e Camila nos acharam na internet. Estão mudando para a nossa cidade. E certamente o Senhor vai mostrar a face dele a eles nessa cidade. Amém? Nós cremos nisso. E nós sabemos que Deus tem propósito nessa noite aqui. Amém? Aleluia. Essa é uma casa aqui que a gente cheira a família, amém, irmãos? A gente tem o cheiro da família. E cheiro da família, nem tudo que cheira, às vezes a gente gosta. Deu para você entender, né? No meio da família tem de tudo, irmãos. E isso é bom. Porque nós entendemos que nosso coração é sincero, isto é, sincero. Nós se movimentamos nisso. Nós fugimos da religião, amém, irmãos? A religião, nós oramos para que não nos pegue. Amém? Abra sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 24. Enquanto isso, eu quero dar 2 recadinhos aqui. Você que veio pela primeira vez, ao final do culto tem um pastor bonitão aqui de cabelo comprido. Levanta a mão aí, pastor. Nós gostaríamos de dar um presente a você. Então, ali na face do leão, está vendo o leão ali? É na frente do leão aí que você vai receber um presente ali, naquele canto ali, amém? Também os pais de filhos com crianças acima de 4 anos que gostaria de manifestar seus filhos no Ministério da Dança. Nós vamos ter uma reunião com esses pais ali em cima com a Adriana. Então os filhos que vão estar ministrando a instrução de dança, nós vamos transformar o Ministério Infantil no Ministério de Dança Infantil, amém? Quem viu as crianças dançando hoje? Só 2, 3? Ah não, uns 18. Coisa linda, nós podemos ver. Isso é purinho, né? Eu não me aguentei ali em algumas coisas de ver tanta coisa verdadeira no coração das crianças. Então nós vamos determinar um espaço aqui para as crianças dançarem, amém? Mas como ministério, amém? Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18. Aleluia. Aleluia. Naquele mesmo dia veio Agade a Davi e disse: sobe, levanta um altar na ilha de Araúna, o Jabuseu. E subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, e como o Senhor havia ordenado. E olhando Araúna, viu que vinham a ter com ele o rei e seus servos.
E saiu, pois inclinou diante dele o seu rosto em terra e perguntou a Araúna: por que vem, meu rei, ao Senhor teu servo? Perguntou Araúna. E respondeu Davi: para comprar de ti uma eira, a fim de edificar nela um altar para o Senhor, para que a praga cesse e sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha, e tudo isto, ó rei, Araúna te oferece. E disse mais Araúna: Senhor, tome prazer em ti. Mas o rei disse a Araúna: não, antes te comprarei pelo valor, porque não te oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E comprou, pois, Davi uma eira dos bois de 50 siclos de prata, e edificou ali um altar do Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor tomou o princípio para com a terra, e cessou ela a praga sobre Israel. Amém. Queria que você estendesse a mão sobre este lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, que a Tua palavra, Deus, ela é simples. Que nessa noite, esses irmãos, Deus, que estendem as mãos, possam extrair ela, Senhor, do Senhor, Pai. Como nós cantamos aqui, que os céus se abram, Senhor, assim se abra a Tua palavra sobre este lugar nessa noite. Que possamos entender, Senhor, e em tudo, melhor é dar do que receber. Aleluia. Amém. Queridos, nós podemos entender aqui uma história de dois ministérios. O ministério de um homem chamado Davi, que nós entendemos que Davi, ele não tinha o cheiro de Saul, ele tinha o cheiro do Senhor. Mas homens que têm o cheiro do Senhor também erram, também falham. Antes de Davi colocar no seu coração de construir um altar para ele cometeu algo que Deus não queria. Deus jamais pediu para que se contasse as bênçãos que ele oferece. E então Davi, ele faz algo muito complicado, uma atitude de desobediência. Ele desobedece o Senhor, ele executa um censo dentro de Israel. Isso não agradou o Senhor. E a palavra diz então que veio então uma praga sobre Israel, e somente um homem de discernimento ele consegue entender que algumas coisas que estão acontecendo de errado com ele tem a ver às vezes mais com ele mesmo do que com o próprio Satanás ou com o próprio Deus. Davi, ele teve discernimento, pois ele era um homem de oração e de adoração, e nele estava o discernimento de entender que alguma coisa de errado ele tinha feito. Certamente, em algum momento ali do processo das suas salas de oração, ele bateu em seu peito e disse: ai, Senhor, falei contigo. Que farei eu para remir a terra de Israel? O sacerdote que tem consciência da sua responsabilidade, daquilo que faz, ele também tem consciência do pecado, e aqui possa representar um povo. Então, movido pelo Espírito, Davi, ele não consegue ficar no mesmo lugar. Reúne uma comitiva e sobe para um lugar mais alto. Alguns de nós pode não entender esse processo, mas subir em lugar mais alto não está ligado apenas a um sacerdote ou alguém que está à frente de qualquer ministério de maneira como encargo. Você é um sacerdote do Senhor. Você é uma sacerdotisa do Senhor. Você pode subir em lugar alto se você assim quiser. Quando Ezequiel fala que as águas podem estar pelos tornozelos,
É um tempo de Deus que nós criamos, que é o tempo ali de salvação. Aquele camarada que entendeu a salvação, ele vem no culto de domingo à noite, para ele está bom assim. Ele está salvo. Ele entendeu a salvação, então ele trava no seu ministério e fica apenas com a água no tornozelo. Não faz mais nada. Mas se à medida que a revelação vem sobre ele, ele descobre que isso é pura religião, então ele se movimenta e dá um passo a mais. Ele decide caminhar um pouquinho mais, segundo os cordéis que medem o Senhor. Ele diz então, ele anda mais um pouco e a água começa a bater pelo joelho. É neste momento, é nessa hora então, que o homem e uma mulher de Deus começam a descobrir os benefícios de Deus, que ele pode entrar numa chapação e começar a ficar doidão. E ele entra numa vibe muito estranha, ele começa a experimentar algumas coisas, uns arrepios estranhos, uma chamanaia. E ele começa a participar dessa adoração e começa a participar de algumas coisas. Mas se ele caminhar mais 10 mil, ele vai perceber que ainda tem mais. Porque em Deus não limita aquilo que ele quer oferecer para nós. Então, ele dá mais um esforcinho, caminha mais um pouquinho, e a água começa a dar pelos ombros. Aí começa a vir a autoridade sobre ele. Ele começa a orar e os demônios já não podem ficar ao redor dele. A casa dele já não é a mesma coisa, porque Satanás não entra com confusão dentro da casa dele, porque a autoridade está sobre ele. Os filhos já começam a andar em unidade, começam a sentar à mesa com ele, já não responde mais em voz alta. Existe alguém com autoridade dentro da casa. A identidade começa a restaurar, então esse homem ou essa mulher começa a entender que ele já não é mais um órfão, ele é filho, e já não é mais crente, apenas um crente. Pega um lenço para mim. Não é mais um crentão da Silva, Sauro. Ele passa a se tornar filho, e ele começa a desfrutar dos benefícios de filho. Mas ainda não é o fim. Se ele decide andar um pouco mais, então as águas começam a subir, então vai embora o seu domínio próprio. Não, domínio próprio tem que ficar, meu irmão. O seu domínio do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio já vai embora, então a vida já não é mais dele, já é do Senhor. A casa dele já não é mais dele, é do Senhor. O carro dele não é mais dele, é do Senhor. Os filhos já não são deles, mas do Senhor. Ele já não fica mirrando na sua caminhada com Deus. Ele começa a usar esta ferramenta aqui, ó, como uma ferramenta principal de arma de guerra. Não só para isso, meu irmão, mas também nos seus momentos de guerra, ele saber que a semente que ele largou, ele semeou com lágrimas. Ele começou ali a construir um altar para o Senhor. É por isso que Deus fala em Ezequiel: olha, homem de Deus, tu já foi até este lugar, mas é melhor tu voltar, porque você pode estar ensoberbecido, você pode estar com alguma coisa no meio do caminho que não está agradando a Deus. E volta para trás e olha para o outro lado da margem do rio. E é neste momento então que Deus faz que o homem de Deus enxergue no outro lado as árvores que dão muito fruto, os grandes peixes, os benefícios de quem decide construir um altar de maneira certa. E sabe o que Deus faz? Diz para ele: olha, agora que você já sabe o que tem que fazer, olha para o rio e percebe que agora você não precisa mais de cordel para medir. Você já sabe que está no outro lado da eternidade, já sabe que lá existe algo maior. Então foge da religião, irmão, que tem que alguém sempre dizer o que você tem que fazer, cara. Alguém sempre tem que dar uma medida para a sua caminhada cristã. Só depende do pastor, só depende do irmão.
não tem vida com Deus, não tem relacionamento, não tem vida de oração e não entra no lugar que Deus quer. Então ele olha para o outro lado e começa a enxergar os peixes pulando e as árvores ali frutificando e as flores começando a brilhar. E ele diz: cara, existe um lugar na outra margem, eu só preciso atravessar. A pergunta é: de qual maneira eu vou atravessar? Caminhando como Moisés pelo seco, como Josué? Remando na boca do peixe como Jonas? Será que eu não posso andar no lugar que anda a nau? Onde eu preciso de esforço, eu preciso respirar, eu preciso entender a pressão que o Evangelho nos traz. Em algum momento eu vou parar para descansar e vai me faltar oxigênio. Mas eu tenho que me esforçar, porque eu sei que no outro lado existe algo que eu possa desfrutar. Isso é o reino. E Davi, ele fez essa descoberta. Ele descobriu que ele podia ir num lugar alto, quando ele fez algo que desagradou o Senhor. Então o primeiro passo que eu aprendo aqui, que quando nós erramos, nós pecamos contra o Senhor, nós podemos simplesmente nos arrepender e retomar o nosso processo, desde que nós quisermos. Nós podemos zerar a quilometragem e começar de novo. Nós temos aqui um relato de uma eira. Nós temos em 2 livros que escrevem, em 2 Samuel 24 e em Crônicas, 1 Crônicas 21, que foi escrito por Esdras. 2 relatos diferentes, mas que levam para o mesmo lugar, através de Samuel, que dá conhecimento que a eira pertence a Araúna, e outra escrita em Esdras, que dá conhecimento que a eira pertence a Onã, que Esdras reconhece a Onã como irmão de Araúna, mas são a mesma pessoa. Se nós entrarmos mais profundamente nisso, em algumas chamadas, algumas defesas teológicas, nos leva para o mesmo lugar, que trata-se da mesma pessoa. Porque uma história de identidade não pode modificar o conteúdo. A história de uma identidade de uma pessoa não muda o conteúdo da palavra. Nós podemos mudar os personagens, Deus foi mudando os personagens durante a história, mas não mudou a palavra. A palavra só é distorcida em nossos corações se nós distorcemos a palavra, não ali os personagens dela. E a ira, ela nos imerge para uma situação muito delicada na Bíblia. Os motivos, as lembranças. Em Números 1:19 diz assim: o Senhor ordenava a Moisés, e assim numerou os filhos de Israel no deserto do Sinai. Davi, quando ele viu esse texto, onde Moisés fez, ele achou: está na Bíblia. Então eu vou fazer. Nem tudo que está na Bíblia, irmão, é para você fazer exatamente como está escrito, porque às vezes Deus deu uma direção específica para um homem, para aquele tempo. Os homens se distorcem o tempo todo nisso, porque baseado naquilo que leem de um texto sem contexto, acaba movendo em doutrinas, gerando uso, costumes e outras coisas mais, baseado em cima daquilo que foi um contexto da época. E assim por diante. Deus, ele quer construir um ministério dentro de nós, mas para isso ele quer gerar em nós um processo de autenticidade. Nós precisamos inserir em nossa dieta espiritual o nosso remidor, que é Cristo. Quando nós inserimos na nossa dieta espiritual o remidor, aquele que nos dá a revelação de tudo que nós precisamos, certamente nós vamos estar com segurança diante dele. Não é qualquer palavra, qualquer distorção, qualquer elogio ou qualquer crítica que vai nos tirar do propósito.
Nós vamos andar em cima de uma palavra, em cima que Deus inseriu dentro de nós, e jamais isso vai mudar. O espírito de intimidação não vai entrar em nós. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 3. Vamos dar uma mergulhadinha um pouquinho aqui. Ultimamente, toda vez que eu ministro a palavra, começa a chover. Aleluia. Deixa chover, irmão. O barulho não vai nos impedir. Existem muitos barulhos na terra e querem nos impedir que a palavra seja liberada. Ruth, capítulo 3, versículo 9, diz assim: e perguntou ele: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele: bendita sejas tu, minha filha. Mostraste agora mais bondade do que dantes, vista que nenhum de nós de mancebo foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disserdes eu farei. E toda a cidade do meu povo sabes que tu és mulher virtuosa. Sabe, irmãos, se nós quisermos entender toda essa palavra que impulsiona um homem a levantar um altar para o Senhor, nós precisamos entender que o remidor estava nesse negócio. Davi não estava fazendo um ato profético para mudar uma nação. Davi estava fazendo algo profético para mudar na eternidade uma geração. E hoje nós fazemos parte dessa geração, aleluia. Nós somos a geração de Davi, irmãos. Sabe, é muito interessante, nós estamos orando lá em cima, e sabe que quem ora assim desse jeito sabe que nós estamos falando. Que o Espírito traz sobre nós algumas coisas. E nós oramos para que o espírito de Saul saia do nosso meio e só fique o espírito de Davi. Porque o espírito de Saul ele quer manipular, e o espírito de Davi só quer que a gente venha adorá-lo e se arrepender e assim por diante. E a ilha de Araúna, onde malhava uma grande quantidade de trigo, era exatamente onde é hoje o Monte Moriá. Te lembra alguma coisa a respeito disso? Te lembra de Abraão? Te lembra de Isaac? Alguma coisa te traz à memória? Hoje é dia de entregar teu Isaac, irmão. Deus ordenava a Davi que construísse um altar em Araúna, lugar de sacrifícios, lugar de intercessão em favor de Israel. Sabe, a nossa Araúna é um pouquinho baixinha aqui, nós subimos 2 lances de escada aqui. Mas se você quer nos ver assim, antes desses cultos, você vai ver alguém chorando, outros gemendo. Nós estamos sempre orando pela sua vida aqui em cima, amém, irmãos? E pela nossa vida também. Você sabe por quê? Porque nós não entregamos nada que não custe nada. Porque é muito fácil nós entregarmos nada que nos custe nada. Ou entregar algo, melhor dizendo. Então a compra da eira era um caminho para que Salomão pudesse então construir um grande templo. O templo de Salomão ele foi construído pelos babilônicos em 586. Isso aqui é só um ato histórico, antes de Cristo. Ela foi construída sob a liderança de Josué, Zorobabel. Herodes, o grande, que dizem os romanos, Jesus é grande, segundo diz nós mesmos, construiu um novo templo em outro reinado, durante o seu reinado, no mesmo lugar.
Olha o que diz Provérbios 10:15. Bens do rico são sua cidade forte, mas a ruína dos pobres são a sua pobreza. Meu Deus, os homens estão querendo todo dia construir os teus templos internos no seu interior, ao seu jeito, segundo o seu próprio reinado. É por isso que se constrói hoje templos, se fazem coisas o tempo todo dizendo: olha, meu ministério é melhor, o meu é mais moderno, a palavra é mais cheirosa. Nada pode se comparar, queridos, à autenticidade do Senhor. Quando a nossa fonte for uma fonte estragada, queridos, seja na riqueza ou seja na pobreza, se ela for estragada, ela não tem sentido nenhum estar perto de nós. A eira, queridos, pode ser hoje o nosso formato, onde nós oferecemos orações, adoração. E a forma como nós fazemos isso, qual é a forma de culto que nós fazemos a Deus? Qual é o coração, qual é a motivação, o que nos impulsiona a fazer isso? Deus escolheu o encontro entre a eira e Davi para que então nós pudéssemos entender uma família que estava ali cuidando de uma terra chamada Araúna. Então os soldados do rei vê uma visão de anjo. Araúna, ele tem o desejo de doar gratuitamente. Ele quer dar um presente. Nós podemos olhar para o coração desse homem também, irmãos, como um outro ministério. Quando ele enxergou o rei, ele enxergou algo diferente. Ele disse: não posso eu receber tamanha honra na minha casa, na minha terra, na minha cidade. Então Araúna se jogou em terra, botou o seu rosto no chão e disse: ó meu rei, meu senhor, tudo que eu tenho aqui é teu. Dai os bois para o holocausto. Usa já os aparelhos para queimar. Faz como Eliseu fez. Nada disso é meu. Eu só quero fazer parte da redenção. Eu quero fazer parte nesse negócio. Eu não quero passar por essa terra sem que um legado seja construído. Eu quero fazer bom uso dos bens que Deus me deu. Me deixa eu usar a minha capacidade. Ele não estava falando apenas de dinheiro, irmãos. Ele estava falando de tudo que era dele. Porque quando Deus tem a nós, Ele tem tudo que é nosso. Quando o Senhor nos tem, nós se tornamos facinhos. Nós somos facinhos, irmãos. Nós somos facinhos de abrir mão. E Davi, então, ele queria construir um altar. E a eira era um lugar de separação de trigo. Exatamente nos lugares de separação, era ali que era separado, eu creio, que o joio e o trigo. Pode ser uma heresia isso? Pode. Bota aí, heresia, Celião 1, versículo 1. Vocês vão achar muitas das vezes. Mas era um lugar de separação de trigo, um lugar onde que a melhor semente era separada. Irmãos, eu nasci na roça, eu sei que é isso. No tempo que eu nasci, não faz muito tempo, existia aquela separação de semente que ainda era feita pelos meus avós. Que não, você não comprava aquela semente já com tratamento, aquelas coisas todas, não.
A semente era separada pelo seu tamanho, pela qualidade, pela maneira como ela foi plantada, para onde que ela foi colhida, do tipo de terra que ela saiu. Então ela era separada que fosse lançada à terra novamente. Seria uma qualidade genética nos dias de hoje, uma Embrapa da vida. Este lugar chamava-se Eira. Pegou no teu espírito? Davi foi parar num lugar de separação, irmãos, onde Deus separa os fracos dos fracotes e dos fraquinhos, porque todos os homens têm os seus momentos de fraqueza, mas nesse meio saem os fortes, como levantou Abraão logo depois, aleluia, capaz de levantar o cutelo contra o seu próprio filho. Davi se arrependido tinhas ficado. Então, aquele lugar conta a história que o povo trabalhava de maneira unida em prol de gerar alimento e renda para Israel. Não era uma terra infértil, irmãos. Não era infértil. Era uma terra que dava fruto. Só que o Senhor mandou Davi para um lugar de propósito. Em Mateus capítulo 27, versículo 57, você não precisa abrir. Diz assim: ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José. Também era discípulo de Jesus. Este texto nos impulsiona para um homem que deixa legado. Davi estava tentando dizer: olha Israel, olha para mim, eu sou capaz de subir num lugar alto, em vez de ir para o vale. No vale eu já fui, eu já me arrependi, agora eu preciso ir para um lugar alto e dizer ao meu Senhor o que Ele merece. E que Ele merece. José de Arimateia foi um dos homens, Nicodemos foi outro homem, que com todo o seu recurso em suas mãos, estava com Jesus no dia da crucificação. Homens que são lembrados na Bíblia por algumas vezes, mas quando na crucificação estavam lá com Jesus, homens de legado. Araúna, o simples fato de ter rasgado seu coração é lembrado seu nome da Bíblia. O homem rico, o jovem rico não é lembrado. É simplesmente um homem que passou pelas mãos de Jesus. Um legado. Em Lucas 19, se levanta aí um homem chamado Zaqueu, um publicano, um rico, que se arrependeu. Zaqueu é lembrado na Bíblia. Zaqueu, imagina, um cara rico, andando de Ferrari, jegue, sei lá como é que era na época, sabe que Jesus está passando, larga sua Ferrari jegue lá no lado e sobe na árvore. Tu imagine hoje o maior empresário da cidade subindo em árvore para ver alguém passar. Então, é um homem que decidiu subir em lugar alto, aleluia. Ele não ficou na base, como aqueles que andavam com Moisés. Suba tu, Moisés, para que não morramos. Homens que decidem subir com quem sobe. Irmãos, tem alguns irmãos neste lugar daqui que estão subindo o nível. Acreditem. E porque esses irmãos estão subindo o nível, nós não podemos ficar mais em mão mirrada. Nós somos obrigados a subir, senão nós morremos. Sei lá, como é que a gente vai morrer? Alguém de português aí me ajude, por favor. Também no céu não vai ter língua, bem, irmão? Só língua, só barulho de águas. Oh, aleluia. Olha a chuva caindo aí. A Bíblia diz que o som da boca do Senhor sairão como o som da chuva, como barulho de águas. Então, aleluia.
É Apocalipse 3:17. Porque dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Sabes tu que é coitado e miserável, pobre, cego e nu? Quando alguém se afirma naquilo que tem, não naquilo que é, que não se coloca debaixo de ninguém porque se acha o gás da Coca-Cola. Eu não estou falando apenas de dinheiro, amém, menos. Toda vez que eu citar a palavra rico, eu posso falar de ministério, eu posso falar de qualquer coisa. Segunda Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, meu Deus, sou apaixonado por esse texto, por amor de vós se fez pobre, porque pela pobreza fostes enriquecidos. Pela sua pobreza nós fomos enriquecidos, irmãos. Quem se sente milionário hoje? Eita Deus! Nós temos Jesus, irmãos. E com Jesus, cara, o espírito de miséria vai embora. Por isso que o Senhor fala neste texto que o grande problema é a riqueza e a pobreza ao mesmo tempo. Porque a pobreza também é ser miserável. Porque eu posso não ter recurso, não ter pia, não ter colchão, e continuo sendo rico se eu tiver Jesus. Porque não é a condição daquilo que eu tenho que me faz filho de Deus, mas aquilo que eu sou. Então aprendemos com os erros de Davi. Primeiro que a hora é certa de nós darmos glória para Ele, do Senhor, porque é dele que vem o nosso sustento. Mais adiante nós vamos entender o que aconteceu com Davi. Os líderes ministeriais cabe uma lição indispensável. Nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos compreender algo que seja saudável, que glorifique o Senhor na nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela precisa santificar aquilo que o Senhor criou, se é que isso existe, porque o Senhor já é santo. Mas o Senhor nos alerta a ser de santos, porque eu sou santo. Então, se nós santificamos, nós estamos santificando o Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Nós podemos transformar a eira de um templo, num lugar onde o trigo foi plantado. Quem sabe essa terra aqui um dia foi plantada alguma coisa, mas hoje se tornou um templo, um lugar de adoração, onde nós nos juntamos aqui para clamar pelo Deus vivo. Esse lugar aqui era um banhado, irmãos, mas eu aprendo com o banhado também, irmão, porque é um manancial de águas. E onde há um manancial de águas existe vida, irmão. Procura falar com alguém do ambiental, ele vai te responder, não toca no manancial. Você vai levar uma multa, que vai ter que vender seus óculos. Quem não tem óculos vende o resto. Porque você não pode tocar naquilo que é manancial. Porque todo manancial gera vida, amém, irmãos? Então, nós precisamos entender até uma parte. Depois Davi ele dá uma terra de Lodebar lá, mas é uma outra história. Não é Lodebar. Lodebar é o lugar de Mefibosete, né? Vamos voltar aqui. Está na Bíblia, amém, irmãos? Depois nós vamos voltar. Um memorial de bondade. Deus perdoa pecadores e restitui a alegria da salvação. O que Deus estava querendo construir era um memorial em cima de uma atitude de um homem de atitude, que decide tirar a ofensa que ele fez para o povo de Israel e trazer a ofensa para si mesmo. E Senhor, eu não vou fazer nada que esteja em desacordo. E a conversa que nós vamos ver logo em seguida, de Araúna
Com Davi, ele quebra todos os pré-requisitos de hoje de uma igreja manipuladora, que continua manipulando pessoas, extorquindo. Geazi fez isso. Quando Eliseu fez algo de graça para Naamã, Deus liberou algo tremendo sobre Naamã. Naamã foi curado apenas por uma palavra do profeta. Geazi cresceu os olhos e viu os vasos de ouro brilhando em cima do jegue e correu atrás de Naamã. E a lepra foi transferida para ele. Um homem que viu o céu aberto, visões abertas. Quando Deus disse: Senhor, se compadece do moço, faça com que ele veja aquilo que eu estou vendo. E sabe o que acontece? Deus mostra. Homens que já estiveram neste lugar aqui, que já viveram experiência do Espírito Santo, e que ainda têm o coração que se ofende, viram romeiros na fé, de igreja em igreja. Então o memorial, Deus perdoa, a alegria da salvação volta. O memorial traz soberania a cada habitante que conhece cada passo no coração de um homem. Quando nós caminhamos juntos, irmãos, a igreja é um lugar de proteção, queridos. Porque nós aprendemos a caminhar juntos na igreja, queridos, com todas as nossas diferenças. As irmãs brincaram quando eu bati foto das câmeras de segurança que eles estavam limpando aqui a igreja ontem. Ou antes de ontem, não lembro. Porque nós estamos sendo observados, queridos, pelo Senhor. Esta é a mensagem que eu queria deixar. Eu não estava espiando, viu? A mensagem é que nós estamos vistos tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos nos bastidores, na casa do irmão, tudo que nós criticamos. Como eu posso construir um altar em cima de uma base assim, irmãos? Salmo 118, versículo 19. Depois você lê. Abre-me as portas da justiça para que entre por ela e dê graças ao Senhor. Nós oramos com o pastor Auri lá em cima. Nós chamamos ele ao meio, cara, e cobrimos o pastor Auri de oração. Você sabe por quê? Porque o mesmo homem que passa por um assalto como ele passou, Deus preservou a vida dele. No mesmo lugar que um homem foi tirado a vida há pouco tempo atrás. Então que leve os documentos, mas deixe a identidade. Aleluia. Porque a identidade não está no documento, está naquilo que nós somos. Não é isso? E aí vem a resposta: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Esta é uma resposta mínima de alguém que se dispõe a ser um conector entre Deus e o homem. Porque esse negócio de clero e leigo já foi, irmão. Já não existe mais, cara. Tem alguns irmãos que ainda misturam e procuram o clero porque ainda o leigo está dentro dele. Só procura o clero quem tem o leigo dentro dele. Mas saia desse lugar de leigo, irmão. Amém? Nós precisamos responder do sinal que Deus nos deu. E o sinal para Davi foi o sinal de Araúna. Araúna tinha o coração de Davi. O coração dele. Ele disse: cara, tudo que eu tenho é teu. Toma ele. Semana passada nós estamos retrasados, nós estamos nas primícias do Mivan.
Então esse homem não está aqui hoje, por isso eu vou aproveitar. E nós fizemos algumas sementes nesses anos de vida. E Deus sabe disso. E no último dia de primícia, eu não estava no Evan, porque a moça lá errou uma marcação dos meus dias de descanso. E eu recebi um áudio, cara. Aquele áudio me encheu meu coração de alegria. O irmão disse aqui: eu estou abraçado com alguns irmãos aqui e nós estamos... Deus falou conosco, nós estamos dando o nosso melhor carro para vocês, né, no caso, para mim e para o pastor Mauro. Era exatamente o carro que eu comprei em 2012, na mesma época, no mesmo período, na mesma cor, no mesmo modelo. Porque naquele ano eu disse para o Senhor: Senhor, eu vou vir em tudo que você me mostrar para fazer, eu vou fazer. E naquele ano eu fui no Evan todos os cafés de pastores e todos os retiros. Eu fiz 30 mil quilômetros com aquele automóvel. E aí o irmão nos abençoou. Eu já tinha feito isso eu mesmo, mas nunca tinha recebido. Então a gente recebeu um presente desse nível, para mim não é diferente da oferta do irmão, cara. Mas diante de Deus, a gente sabe que aquele que semeia com lágrimas, chegará um dia que colhe. Eu só não fiquei com o carro porque o Senhor ministrou no meu coração. É o mesmo cor, o mesmo ano, até a placa era 018. Mas porque naquele ano que eu comprei, o câmbio era automático. E aí eu troquei por um câmbio automático. Mas eu estou contando para vocês um testemunho, meus irmãos. Agora a minha resposta: como eu poderei fazer algo que não me custe nada? Qual a resposta que eu vou dar de uma manifestação de Deus? Nós estávamos à beira da praia, chorando na presença dele, pelo ato de gratidão ao Senhor. Quem conhece a nossa história sabe que nós, assim, fomos mexendo no padrão. Deus mexeu. E Deus começa a restituir as coisas quando a gente começa a semear do jeito certo. Essa é a atitude de Araúna, irmãos. Tudo que eu tenho é teu, meu Senhor. E sabe o que Davi fez? Ele sondou o coração dele e disse: como eu poderei construir um altar para o meu Senhor que não me custe nada? E ele puxou dos seus conservos, então ele fez jus àquilo que ele estava ali para fazer. E ele comprou aquela terra. Sabe o que aconteceu? Araúna foi abençoado. E Davi foi abençoado. Porque Davi, ele conseguiu remir a terra. Remir a terra. E Araúna saiu abençoado. Naquele tempo. Até eu disse para o pastor Mauro: cara, quando nós andamos em amor, cara, nós temos coração, Deus respinga a bênção. É do alto. Nós estamos chorando nas madrugadas, cara. Nossos turnos começavam às 10 da manhã e nós vimos às 4:30 da manhã, ininterruptamente. Mas outro irmão aí, meu Deus, cara, nós estávamos lá. Mas não é que nós estávamos lá, nós fazíamos isso aqui. Quarta-feira o nosso culto começou às 7:30 da noite, foi às 11:30 da noite. 4 horas, irmão, de adoração. Nós saímos bêbados daqui, cara. Porque quem entra na presença de Deus não quer mais sair, irmão. E ninguém foi embora. E a casa estava cheia. E
não era dos membros da igreja, era a gente que veio para esse lugar. Alguém diz aleluia agora? É essa hora que você devia, Senhor, dizer: eu me arrependo, Senhor, porque eu não estava ali. Foi tão tremendo, irmãos. A sala de oração, sexta-feira, foi a mesma coisa. O culto ontem, que a Fernanda liberou sobre este lugar, irmãos, nos trouxe constrangimento dentro do nosso ventre, irmão. Aonde você estava? Na academia? Araúna estava no lugar certo quando Davi chegou. Quando Davi chegou carregado com seus tesouros, ele enxergou: que lugar, cara. O trigo está sendo separado do joio. As sementes boas estão sendo geradas. Coisas boas vão sair deste lugar. Deus vai levantar os Abraãos da vida que vão entrar lá e vão ser pais da fé no mesmo lugar. Esses são altares que Deus levanta, irmãos. Deus, quando levanta um altar, não é para brincadeira, irmão. É para gerar propósito, para gerar legado, irmãos. Nós cremos que esse lugar vai ser um legado para a cura de muitos, irmãos. Por isso que nós não temos problema em falar a verdade, cara. Nós não temos firula aqui, irmão, de denunciar aquilo que está errado. Mas eu sou o maior dizimista. Se tu não concordar comigo, eu vou embora. Irmão, cara, em nome de Jesus, cara, pode ir, cara. A gente não se move por necessidade. Deus levanta outro lugar ungido do Senhor, cara. Vocês estão vendo que Deus pode fazer? É Ele que faz, Marcelo, é Ele que faz, cara. Deus, quando quer alguém, Ele chama pelo nome. Ele não chama por apelido. Ele pega ministérios que estão dentro da gente e faz com que a gente vomite eles para fora, dia após dia. E não é nada azedo, como nós estamos acostumados a ver, não, cara. Nós tiramos para fora algo que as pessoas vão poder se alimentar. Você sabe por quê? Porque não consegue ficar no nosso ventre, nós temos que tirar para fora. Parece ser estranho tu falar assim. Aquele que não consegue ficar com o ministério só para si, ele fica doido para compartilhar, irmão. As pessoas ficam chateadas comigo. Eu estou no meu van, eu encho de mensagem e de versículo e de filmagem. Isso aqui, vocês perceberam isso? Por que a gente faz isso, irmão? Pergunta para mim. Por quê? Alguém pergunta por quê? Porque eu quero compartilhar, querido. Eu só quero dividir aquilo que eu estou recebendo, irmão. Que graça tem, cara. A gente ganhar um carro se não for para dividir com os irmãos, cara. E nós estamos fazendo isso, aleluia. Se nós não deixar um legado nesse lugar, irmãos, qual sentido tem de dar algo que não custa nada para nós, cara? Quando o espírito da religião tenta nos visitar, nós fugimos delas. Sai, capeta. Em nome de Jesus. Vamos, irmão, nós temos que... Não podemos desabafar no púlpito. Irmão, desabafamos mesmo, irmão. Nós somos aquele que falamos benção. E se jogamos no chão aqui e choramos. E alguns irmãos pegam de shorts, pé descalço. E agora estamos pior de tudo ainda, estamos ficando tudo barbudo. Porque a Bíblia diz que a barba, a unção corre pela barba. Não, perdoe, Jesus. Ela escorre sobre vocês também, irmão. Deixa eu voltar para a palavra. Nós precisamos entender. Quem está entendendo a matemática do Senhor?
Nós precisamos entender quem está entendendo a matemática dele. Se alguém se lança o rosto sobre terra, Deus vai mostrar o que tem que fazer, de dar tudo. Você não pode andar com alguém que dá tudo, se você não estiver disposto a dar tudo. A Slick falou essa palavra há muito tempo atrás. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Depois você lê. Em tudo que vos dei como exemplo, assim trabalhando, é necessário socorrer enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Quanto Ele mesmo disse, coisa mais aventurada é dar do que receber. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós temos maior alegria, quando nós damos presente do que recebemos, cara, aí nós começamos a contar, levar na conta. Irmão, eu não estou querendo fazer aqui algo medíocre, extremamente medíocre, dizendo que a gente não fica feliz quando ganha presente. Todo mundo gosta de ganhar presente, vai. Mas eu gosto muito de dar presente, cara. E você devia fazer o mesmo, fazer isso para o Senhor. Porque você está pensando, quando a gente fala de presente, está falando de dinheiro, aquelas coisas que você compra na Renner. Não é isso, irmão. Quando você dá adoração ao Senhor, você está presenteando a Ele. Quando você dá teu tempo, você está presenteando a Ele. Está pegando o teu espírito, querido? Deus te trouxe hoje aqui para tu ouvir isso, irmão. Especificamente, muito maior é dar do que receber. Meu irmão que me deu o carro comprou um carro da metade do valor do carro que ele nos deu. Quem é o rico nesse negócio? Pensa um pouquinho, você contigo. Quem é o maior no reino de Deus? Se não é aquele que serve. Quem é o maior no reino de Deus, se não é aquele que serve? Há poucos dias atrás, já estou encerrando, eu fui convidado por algum pastor, o pastor Horácio. Ele disse, cara, eu amo você, cara. Eu quero que tu sente na primeira fileira junto comigo. Eu disse, irmão, vai dar ruim. Porque toda vez que eu vou sentar na primeira fileira, Deus me mostra alguém que eu tenho que dar lugar. Eu acabo sempre sentando no chão. Mas eu vou contigo. Não deu outros. 5 minutos depois estava lá eu sentado no chão com os jovens. Chegou uma senhora, eu olhei para elas. Você sabe por quê? Porque tem coisas que Deus nos oportuniza a fazer. Dar presente para Deus, queridos, é a oportunidade que Deus nos dá. Você estar nessa noite aqui é um presente de Deus. Sabia? Sabia? Nós podemos continuar dando migalhas para Deus, irmãos. Eu não estou falando de dinheiro, queridos. Eu estou falando da sua vida. Aliás, nesse lugar aqui a gente nem fala de dinheiro, né? Hoje nós vamos falar. Hoje nós vamos. Por causa da falta de resposta apenas de alguns irmãos. Semana passada
Nós fizemos um movimento aqui para suprir algumas necessidades de alguns irmãos. Era 2 necessidades, agora se tornou 3. E 18 pessoas deram resposta. De 250. 18. Alguns responderam assim 7, 8, 9 vezes por aqueles que não fizeram. Eu entendo a situação econômica de cada um, mas eu entendo também a recompensa do sacrifício quando a gente faz. Você pode ser um dizimista fiel, você pode ser um ofertante fiel. Faz 3 anos que a gente não prega sobre dízimo e oferta neste lugar. Vocês que estão aqui, chegando pela primeira vez, meio assustado com essa bagunça toda aqui. Faz 3 anos que aquele gasofilaço está ali, e nós entramos para a palavra e deixamos Deus falar. É ou não é, irmãos? Vocês que são da casa. E vocês que não chegaram hoje, vocês são da casa também, irmãos? São da casa. São da casa do Pai. Nós somos a mesma família. E hoje nós vamos suprir essa necessidade daqueles irmãos que não puderam suprir semana passada. Quem está disposto? Se coloca de pé. Aleluia. A nossa oração para que Jesus comece a mostrar para você de que maneira Davi subiu ao Moriá. Se você conhecesse Moriá, você ia entender o que eu estou falando. Subir ao Moriá, queridos, é uma caminhada difícil. Há muitas pedras. O calor do deserto é algo escaldante. É uma subida extremamente elevada. E para subir ao Moriá, irmãos, você leva pelo menos algumas horas de muito esforço. Apenas por um motivo. É muito ruim tu ouvir dos irmãos: oh, irmão, eu estou subindo ao monte para orar, que eu quero receber algo de Deus. Tolinho, eu te digo nessa noite. Se alguém te ensinou dessa forma, eu posso dizer para você que foi um ensino de tolo. Porque monte, irmão, não é lugar para a gente receber, é lugar para a gente entregar. Jesus, toda vez que ele queria entregar algo para o Pai, ele subia para o monte. E quando ele queria algum conserto, ele vinha para a mesa. E quando ele queria se comunicar com o Criador, ele se separava. Lugar alto, irmão, é quem está disposto a dar, não quem está disposto a receber. Porque aquele que estiver disposto a dar com o coração voluntário, Deus vai devolver infinitamente mais. Quem está disposto a dar mais que migalhas para o Senhor? Quem está disposto a considerar e abrir mão de tudo aquilo que é seu? Quem está disposto a oferecer honra, mesmo antes de saber se receberá? Quem está disposto a responder as respostas que tem dado o Senhor? Quem está disposto a ser incenso? Que é isso que espera o Senhor. Quem decide ser incenso, irmão, sobe num lugar bem alto e queima. E esse altar, querido, que nós criamos para Deus, homem nenhum pode roubar.
Porque é em lugares altos que o Senhor quer nos levar. O vale, queridos, é um lugar de passagem. E não é para sempre. Nós podemos ir para os vales, plantear por um tempo. Mas nós precisamos estar dispostos a subir. E saber que existem alguns lugares que o Senhor preparou para que nós possamos, com a nossa família, irmãos, subir. Davi não subiu sozinho, querido. Moisés subiu sozinho. Mas Davi subiu com a sua família, com os seus irmãos. E ali ele levantou um altar para o Senhor. E é esse altar que Deus mostrou. O Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. Essa veio fresquinha, irmãos. Oh, aleluia. Jeová Jireh foi o lugar que Deus falou: eu sou aquele que tudo provê. Quando Abraão levantou o cutelo, ele disse: não toques no teu filho. Ali Deus levantou o Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. Shemanai, Labassu.